Seja muito bem-vindo ao canal. A gente vai falar aqui sobre medidas de resumo. Vamos continuar a ideia a esteira aqui falando sobre estatística. Você quer se tornar um analista de dados completo, quer aprender tudo sobre análise de dados? Vem comigo que eu vou te ensinar. Toda segunda-feira eu estou postando vídeo. Estamos começando do básico, mas a partir de agora vamos começar a abordar estatística descritiva, probabilidade e assim por diante. Ou seja, vamos trazer toda a análise de dados como um todo. Vou mostrar para você todos os segredos que tem na análise de dados. A gente vai falar sobre medidas de resumo hoje e já vou passar para a próxima página. Bruno, o que é medidas de resumo? As medidas de resumo são mais utilizadas em estatística descritiva, univariada, tem como objetivo principal a representação do comportamento da variável em estudo por meio de seus valores centrais e não centrais, suas dispersões ou forma de distribuição dos seus valores em torno da média. Beleza, Bruno, ainda não entendi nada do que você está falando. Está falando que medida de resumo, média, volta. Tá, que é a medida de resumo? Quando você tem uma média, você não é uma medida de resumo, você está dizendo que, em média, aquelas pessoas recebem X valor, por exemplo. Em média, você tem número de gols. Se você gostar do futebol, vai ser importante. Média de gols por jogo. Não necessariamente aquela pessoa faz todos aqueles, sei lá, tem a média de 2. Não necessariamente faz 2 gols por jogo, mas existe a média. E aí, beleza. E aí tem a dispersão. Tá, mas qual a variabilidade disso? Qual a dispersão? Como está distribuído esses dados? É uma outra coisa que a gente também vai tratar. Nesse momento, a gente vai falar sobre medida de resumo e eu já vou compartilhar mais da minha tela para que você entenda do que a gente vai falar e depois a gente vai abordando, que eu acho que assim vai ficar mais fácil de você entender. Quando eu estiver abordando, ó, isso daqui é a média disso aqui, a gente vai calcular assim, acho que vai ficar mais tranquilo. Então, vamos seguir. Essas medidas fornecem, e aí falando de medida de posição, essas medidas fornecem valores que caracterizam o comportamento de uma série de dados, indicando a posição ou localização dos dados em relação ao eixo dos valores, assumindo pela variável ou característica de estudo. Beleza? Vou seguir e aí a gente vai ver de uma forma mais simples. E aí vamos falar da média. Bruno, a média eu já sei. A média é simples para mim. Faço cálculozinho ali, bonitinho. A média, mas aí eu preciso trazer para aqui. Quem ainda não entende o conceito, ainda não viu o cálculo. Quem entende a média, que olhou para esse cálculo agora está assustado. Peraí, eu sei fazer a média, mas não sei daí o que ele está falando isso aí não. Vamos falar sobre isso. A média, também conhecida como a média aritmética, é uma medida estatística que representa o valor central de um conjunto de dados. Ela é calculada somando todos os valores do conjunto, dividindo pelo número de elementos. E aí, beleza. Se liga o que a gente vai fazer, o que ele está dizendo aqui, o somatório. Não se assuste com isso. Ele está pedindo para somar todo xi. Quem é xi? Cada representação dessa. O que ele está dizendo? Que a média é igual a 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10. Dividido por quanto? N. Quem é N? O número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 5. Então eu tenho 18, 20, 30. Dividido por 5 igual a 6. Não é isso? 18, 20. Aqui dá 10, 30. Dividido por 5, 6. Bruno, se os dados forem contínuos, bora lá. 2,5 mais 4,3 mais 5,6 mais 7,8. Dividido por quanto? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou precisar agora da calculadora. 2,5 mais 4,3 mais 5,6 mais 7,8, 20,2 dividido por 4, 5,05. Então temos 20,2 dividido por 4 igual 5. Dados contínuos da mesma forma, nada mudou. Vou apagar tudo isso aqui que depois a gente vai voltar. E aí, beleza, já entendemos que é média aritmética, você já sabia fazer a média. E o que é a média aritmética ponderada? No cálculo da média aritmética simples, todas as ocorrências têm a mesma importância ou peso. Quando se deseja atribuir diferentes pesos para cada valor e da variável x, utiliza-se a média aritmética ponderada. Bruno, o que significa ponderada? A gente está ponderando um valor, ou seja, essa daqui, essa primeira nota, 4,5, tem peso 1. Essa 6,5 tem peso 4. Ou seja, essa tem mais peso do que essa daqui. Por exemplo, essa tem peso 3. Essa tem peso 2. Então, essa vai me dar uma maior nota do que essa no fim. E aí eu vou te mostrar como. Bora lá, vou trazer meu Excel para aqui. Como é que a gente faz o cálculo da média ponderada? A gente vai pegar 4,5 vezes 1 mais 7 vezes 2 mais 5,5 vezes 3 mais 6,5 vezes 4. Tudo isso dividido por quanto? Não é as observações, pela soma disso aqui. 3, 6, 10. Isso tudo dividido por 10. Bora fazer. Então, igual esse vezes esse e assim por diante. Vamos somar isso dividido por 10, que é essa soma. Então, a média dele é ponderada, é 6,1. É isso que a gente tem de média ponderada. A gente fez o cálculo. Beleza, Bruno, entendi. Mas, e para dados discretos agrupados? Uma outra coisa. E se fosse percentual os pesos? Ah, beleza, Bruno.
vou adicionar aqui, ó. E se isso fosse percentual? Eu tenho a soma aqui, né? Isso aqui dividido por esse. Vou botar um F4 aqui. E aí eu tenho o percentual desses valores. Vou deletar esses dois. Então, o que é que eu ia fazer? Eu ia ter que fazer esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Nada demais, foi o que a gente fez aqui, né? Só que aí eu não divido por 10. E aí eu tenho o mesmo resultado. Simples, matemática pura. Só dividir, ter o percentual. Pode acontecer isso. E aí eu vou voltar aqui. Agora eu quero discretos agrupados, Bruno. Eu tenho nota de 1 a 5 e eu tenho a quantidade de pessoas entrevistadas que deram aquele valor. Em nenhum momento eu perguntei para a pessoa se era muito bom ou era muito ruim. Eu fiz qual a nota, beleza? Quando os valores discretos de x e se repetem, os dados são agrupados em uma tabela de frequência. Para o cálculo da média aritmética, utilizaremos o mesmo critério da média ponderada. Porém, os pesos para cada xi passam a ser representados por frequência absoluta, fi, e ao invés de n observações com n diferentes valores, teremos n observações com m diferentes valores dos dados agrupados. Bora entender o que é que ele está falando. Discretos aqui, ele está falando assim, ó. Você vai ter que multiplicar esse por esse. E aí você vai ter o valor total. Aí vai ter que somar aqui, não vai? Mesmo jeito. O que é que a gente tá fazendo aqui, Bruno? A gente tá multiplicando esse por esse. Então, a gente tá fazendo média igual a 1 vezes 48, mais 2 vezes 33, mais 3 vezes 49, mais 4 vezes 11, mais 5 vezes 14. Tudo isso dividido pelo quê? Pela soma. Então, vamos fazer isso, ó. Em observações, quais são meu N? Bora somar aqui, 155. Então aqui é 155. Bora fazer para ver o resultado. Esse dividido por esse, 2,41. Então, a nota média foi 2,41 da possibilidade que tinha. Você entende que era a possibilidade? Porque todo mundo poderia votar 5 aqui, e aí a minha média seria 5. Beleza? Tá aí, tranquilo, né? Nada demais. Então, bora lá. Bruno, média aritmética para dados contínuos agrupados em classe. Para dados contínuos agrupados em classe, cada classe não tem valor único definido, e sim um conjunto de valores. Para que a média aritmética possa ser calculada, assume-se que x é o ponto médio central da classe i igual a 1 até k, de modo que a expressão 2.4 são reescrita em função do número de classe. Ignora isso aqui, eu acabei dando Ctrl+C, Ctrl+V e trouxe esse 2.4, 2.5. E aí o que a gente vai fazer? Vou lá para a questão. Eu tenho entre 1 e 3. Qual é o meu número central aqui? 2, 3 e 5, 4. E aí, como é que eu vou escrever isso aqui? X médio vai ser igual a 2 vezes 283 mais, quem é o número central aqui? 4 vezes 359 mais 6 vezes 101 e assim por diante. 1, 2, 3. Então, a gente vai fazer esse pelo número central. Então, vamos botar o número central logo aqui do lado para facilitar a nossa vida. Então, eu vou botar 2, 4, 6, 8, 10. E aí, o que é que eu quero? Multiplicar um pelo outro. Então, vai ser igual a esse vezes esse daqui. E aí vai chegar o resultado final. E aí, no final, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a soma dele e vou dividir por... Então, vai ser 5,13. Então, aqui eu tenho a média de 5,13. E assim eu calculo essa média. Bruno, se fosse percentual, tá? Eu quero multiplicar, tem um percentual, quero fazer. Aqui, ó. Até o final. Vou pedir a autossoma dele e vai dar o mesmo valor que eu tenho aqui. Então, se eu quisesse fazer pelo FI, percentual aqui, né, frequência relativa, poderia fazer também tranquilamente. E aí eu tenho também para dados contínuos. E eu vou falar da mediana. A mediana é uma medida de localização do centro da distribuição de um conjunto de dados ordenados de forma crescente. Seu valor separa a série em duas partes iguais, de modo que 50% dos elementos são menores ou iguais à mediana e os outros 50% são maiores ou iguais à mediana. Então, a mediana, literalmente, a média a gente fala, em média, fulano, a gente tá falando de gols. Em média, esse time faz 2 gols por jogo. Quando a gente fala de mediana, a gente fala, tem uma mediana de 2 gols. 50% dos jogadores fizeram igual ou menos que 2 gols, e 50% fizeram igual ou maior que 2 gols. É isso que a gente tá falando. E aí, bora aqui pra mediana. Bruno, essa fórmula aí é muito esquisita, velho. Não entendi nada. Ela tá falando assim, xn dividido por 2 de xn2 mais 1. Entendi nada. Aqui eu tenho 12 meses, né?
né? Aqui é par, não é? Meu N, 1, 2, 3 são os meses, são 12. Então, beleza, ele é par. E aí ele tá falando assim, ó, x, n dividido por 2 mais x, n dividido por 2 mais 1. Bruno, isso tudo dividido por 2. Entendi nada do que ele tá falando. Quem é n, né? 12 dividido por 2 é quanto? 6, né? Ele tá dizendo assim, ó, Bruno, isso aqui é o sexto elemento. E esse daqui é o sexto elemento mais 1, ou seja, o sétimo elemento. Então eu vou olhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. É junho. Então, junho eu tive quanto? 168. Aí ele vai dizer assim, e mais um aqui, 129. Mais 129 dividido por 2. Bora fazer isso? Calculadora. Delete 168 mais 129 dividido por 2. 148,5 igual... já tinha aqui 148,5. Então, metade dos meus dados estão maior ou igual que isso, metade maior ou igual que isso. É isso que ele fez. Não fiquem assustados com o cálculo em si. Parece feio, mas quando a gente vai fazer é tranquilo. Bruno, mas ele tem ali se for ímpar. Bora dizer que eu não tenho dezembro aqui. Não existe dezembro, são 11 meses que eu tenho. Aí eu vou contar. 1, beleza? Tá indo? 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tenho mais quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu voltar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso que ele tá me dizendo? Só que, o que é que a gente fez aqui? E aí tem um detalhe. A gente fez aqui sem organizar os dados. Então, isso aqui da forma que a gente fez não é assim. E aí, bora lá pro Excel. Eu tenho, antes de fazer o cálculo, organizar do maior para o menor. E agora eu vou contar os elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, entre junho e maio, né? E aí eu pego o quê? Igual esse mais esse e faço ele dividido por 2. Então, a minha mediana, na verdade, é 171 e não 148. Esse é o primeiro ponto. Daquela forma, estava errado, mas eu queria que você entendesse a lógica do processo. Organizei. Bruno, se foi ímpar, que foi que eu disse? A gente vai esquecer um mês, não foi? Vou pegar esse setembro aqui. Vou pegar junho, que foi que estava no meio. Vou excluir aqui. Já está organizado, teoricamente, né? Não teve que fazer nada. Desencargo, maior para menor, não mudou nada. O que é que eu vou fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui em maio, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maio. Maio é o número central. Quando eu organizo, ele está no meio. Então, a mediana é 174. É isso que ele está dizendo. Quando for ímpar, é o valor do meio. Quando for par, você vai pegar os dois valores do meio e vai dividir por 2. Simples. Beleza? Entendeu? Enganei vocês ali no começo. Depois deu tudo certo, né? Então, tranquilo. Deve ter gente que tava olhando e já falando, eita, tá tudo errado. Mas beleza, fiquem atentos. Vou apresentar aqui os dados para vocês, mais uma vez. Aqui, mediana para dados discretos agrupados. E a gente está falando assim, aqui para o cálculo da mediana é semelhante ao caso anterior, porém os dados estão agrupados em uma tabela de distribuição de frequência. Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Alguém vai falar quantos dormitórios você tem aqui? Ah, Bruno, tá aqui, né? Ó, tenho que somar isso aqui, né? Não é isso? A lógica não é essa. Tenho que chegar e somar a quantidade. Bruno, mas aqui já é acumulado, então você tem 70. O que é que diz o cálculo aqui? Vou até copiar, vou levar para lá. O que é que do lado dele tá falando bem assim. Não é coisa do outro, né? XN, não sei o que. Tá, beleza. Mas primeiro eu tenho que saber quantos eu tenho. Eu tenho 70. 70 dividido por 2 igual a 35. Aí ele fala XN mais 1. Então eu tenho 70 dividido por 2 mais 1 igual a 36. Nada demais, né? Bora voltar lá. Nada demais. E repete aqui. E a gente vai olhar aqui na X barra pro elemento 35 mais o elemento 36 vai dividir por 2. Bruno, o elemento 35 tá em qual local? 35 e 36 estão aqui, né? Aqui tá. Até o 19, 30, o elemento 35 e 36 estão aqui. Que é qual grupo? Número de dormitórios? 3. Então, eu tenho x barra igual 3 mais 3 dividido por 2, que dá o 6 dividido por 2 igual a 3. Ou seja, eu olho pro total, divido isso por 2, acho o primeiro elemento. Somo com mais 1, acho o segundo elemento. Divido isso por 2. Bruno, eu vou botar 35 e 36? Não, eu vou olhar onde esse elemento tá. A gente tá falando de dados, vou voltar lá. Mediana discreta agrupados, tá aqui, ó, também. Ó. Então a gente quer de dados discretos, mas que foram agrupados. Então, o que é que eu tô dizendo aqui? Como é que eu interpreto, Bruno? 50%
tem 3 ou mais dormitórios, 50% tem 3 ou mais, no caso aqui, né? 3 ou menos e 3 ou mais. Então, a mediana, meu ponto central, são 3 dormitórios. Beleza, tranquilo. Não entendi, pode comentar, me pergunta, eu tento responder de uma outra forma. E aí, vamos seguir. Eu tenho que falar agora com você da mediana para dados contínuos agrupados em classe. Essa é a fórmula um pouco mais complexa. Eu tenho limite inferior, ele está pedindo, mais, eu tenho aqui n dividido por 2, isso é tranquilo para a gente já sabe. O acumulado dá MD-1, MD aqui, e ele está pedindo, vou botar aqui em cima, amplitude. Ah, Bruno, como é que a gente vai fazer isso que eu ainda não entendi? Primeiro passo, a gente pegar esse daqui, vamos dividir n por 2. Então eu tenho 1108 dividido por 2. Quanto é que isso dá? 554. Esse número está em qual faixa etária? Está aqui, né? E aí a gente vai começar a trabalhar com ele. Então vamos começar a armar. Qual o limite inferior dessa classe? 3. Mais. A gente já tem esse n menos 2, não tem? Então, 500, n dividido por 2, desculpa, 554 menos. O que é que ele está falando aqui? O acumulado do anterior. Quem é o anterior? Esse daqui, menos 283 pela amplitude. Qual a amplitude aqui? 5 menos 3, 2, não é isso? Eu tenho uma amplitude de 2. Então, isso aqui vezes 2. E aí ele fala da acumulada do que a gente está trabalhando. A FMD, a gente vai trazer o 359 aqui para baixo. 359. E agora bora fazer isso. É o cálculo. Então eu tenho que fazer 554 menos 283. Até aí tudo bem. Igual isso vezes 2. Tranquilo. 542. Mais quanto? Mais 3. Isso aqui mais 3. Nada demais. Dividido por 359. 1,51. Então, minha mediana é igual a 1,51. 50% tá menor que isso, menor ou igual, 50% maior ou igual. E aí seguimos. E eu tenho a moda. Considere um conjunto de observações xt maior que x2 até xn de determinada variável. A moda é o valor que aparece com maior frequência. Você vai olhar e vai dizer assim, tá, qual que aparece com maior frequência? Exposta, não é? Pronto, é esse o seu valor. A moda é isso. Você vai organizar do maior para o menor e a gente pode voltar lá no Excel, organizar aqui, ó, classificar do maior para o menor e o seu valor vai ser o que mais se repete. Nenhum segredo. Mas eu tenho para os dados contínuos agrupados em classe. Para dados contínuos agrupados em classe, existem diversos procedimentos para o cálculo da moda, como o método de Buzzer, eu não sei se é a pronúncia, mas me perdoe, o método de King. E aí, vamos fazer aqui, moda contínua agrupada. Vou trazer aqui e ele fala assim, a moda é igual limite inferior. Limite inferior de quê? Do número que tem ó, aqui, ó, maior. Então ele quer esse valor. Então eu vou botar limite inferior igual 10, mais ele tá pedindo a moda, ou seja, o valor do que eu tenho aqui, não é isso? Então eu vou botar 49 menos, ó, menos 1. 22. E aí aqui eu vou botar 2 vezes 49 menos, isso aqui vezes, né? Menos o 0,1, ou seja, o menos 1 aqui, mais esse daqui. Então eu vou pegar 22 mais 36. Isso vezes a amplitude. Qual a amplitude? É 10, né? De um pro outro aqui, ó. Eu não tenho amplitude de 10, 10 até 20 e aí por diante. Então, aqui, minha amplitude 10. E aí como é que fica? 10 mais 49 menos 22, 27, né? Mais 27, 80, 18, 98, menos 58 vezes 10. Então a gente tem esse valor. 58 aqui dá 40, né? Vou colocar aqui do lado, viu? 10 mais 27, 98, 40 vezes 10. Bora fazer isso. 27 dividido por 40 vezes 10 mais 10. 16,75. Tenho 16,75. Ele diz que essa é minha moda. 16,75. Bruno, e se fosse pelo método lá do outro tio? O que a gente ia fazer isso? Bora ver. O que é que o outro tio diz? O que é que o King diz? Eu tenho que pegar meu limite inferior também, 10, mais 1, ou seja, eu vou pegar 36. Estou utilizando esse daqui, né? Que é o que mais se repete. Mais um, 36. 36 dividido por quem? Pelo anterior, mais o próximo. 36 vezes a amplitude de 10. É isso que ele está me dizendo. Então eu tenho 58, 10 mais 36 dividido por 58 vezes 10. 36 dividido por 58 vezes 10 mais 10. 16 e 20. Esse é o cálculo da moda da segundo King, segundo Zuber.
sei lá como é que pronuncia. Esses são 2 cálculos para fazer a molda para dados contínuo agrupado. Os outros a gente já sabe, o número que mais se repete, nada demais. Então aqui a gente conseguiu ver média, mediana e molda. Eu sei que é uma aula que às vezes foi um pouco maçante, foi muito cálculo, a gente fez ali mostrando como é que faz. Por quê? Porque a gente tem a mania de utilizar a mediana de uma forma só para todos e a moda ou a média de uma forma só. Mas quando você tem dados agrupados, quando você tem dados de uma outra forma, o cálculo diferencia um pouco. Vai trazer o resultado que você quer, mas diferencia um pouco, é bom você ficar atento. Espero que você tenha gostado da aula. Dá uma olhada nos outros vídeos. Gostou do assunto? Ativa o sininho, compartilha, bora tentar levar a estatística para o maior número de pessoas. E a análise de dados, a ciência de dados tem crescido, mas eu preciso não, o mundo precisa que as pessoas façam os modelos, façam as estatísticas entendendo o processo, não virem apertadores de botões. Por isso que estou sendo chato, estou passando de forma devagar todo o processo até a gente chegar na parte mais legal que eu também acho, que é o ML, a análise de regressão, é de forma mais complexa, e eu vou tentar te explicar sempre da forma mais simples possível. Me diz aí se você gostou e até a próxima.